Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Rubem é de Feira de Santana, na Bahia, e teve 2 EQMs. A primeira delas aconteceu depois que ele tentou tirar a própria vida, ele viu o corpo sendo separado em 2 e a sua consciência indo para fora da Terra. A história dele é muito rica, cheia de detalhes, ele tem muita coisa para contar. Ficou longa a entrevista, por isso a gente precisou dividir em 3 partes, por conta de um limite de produção. Pedimos muita compreensão de cada um de vocês. A segunda parte vai ser publicada daqui a 2 semanas. Vamos conhecer a história do Rubem? Bom dia, Rubem. Bom dia, Carlos Mendes. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu compartilhamento de sua experiência de quase morte, ou melhor dizendo, de suas experiências. Gostaria que você se apresentasse, dissesse a sua profissão e em seguida começasse a nos contar essa sua história tão rica. Então, meu nome é Rubem Pereira da Silva Neto e eu trabalho na área de TI, Tecnologia de Informação. E eu tenho 2 experiências de quase morte. A primeira, ela aconteceu quando eu tinha 19 anos, eu tenho 44 anos de idade agora. A primeira aconteceu quando eu tinha 19 anos. Foi uma tentativa de suicídio. Eu tento até hoje entender um e fico pensando, às vezes as lembranças hoje elas estão um pouco confusas, mas eu vou tentar falar da maneira que eu compreendi naquele dia. Quando eu fiz a tentativa de suicídio, eu percebi, né, que comecei a sentir uma dor muito intensa no peito, que se espalhou pelo corpo, e depois eu senti formigamento em todo o corpo, perdi a mobilidade, não conseguia mover os pés, as mãos. Por fim, eu me vi ainda neste corpo aqui, eu diria, caindo na cama. Eu percebi que a tentativa de suicídio ela estava funcionando, né, num determinado momento, quando eu comecei a sentir formigamento em todo o corpo. É como se eu estivesse sendo eletrocutado. Assim, a impressão que eu tinha é de que eu estava sendo eletrocutado mesmo, tendo um choque, levando um choque. E eu lembro de sentir uma dor muito forte no peito e pender para o lado. Eu comecei a cair para o lado. Eu tive a impressão que nesse momento o tempo ele se alargou. Essa sensação foi muito demorada, muito dolorosa. Do momento em que eu comecei a sentir a dor, eu estava sentado na cama, até o momento em que eu caí na cama. O momento em que eu caí na cama, então, a dor desapareceu, eu não sentia mais dor, eu sentia ainda um leve formigamento e foi desaparecendo aos poucos. Eu acredito que nesse momento eu devo ter apagado, se pode dizer assim, apagado, desmaiado, talvez, eu não sei, eu estava sozinho. E nesse momento foi que começou a experiência em si. Eu comecei a me ver de uma maneira que não era, eu percebi que não era maneira física, não eram os meus olhos físicos que estavam vendo, era como se minha consciência estivesse fora do corpo já, mas ainda bem próximo a ele, e eu vi com detalhes uma separação. Meu corpo começou a se separar em 2, né? Esse segundo corpo que se separava, ele se separava lentamente, ele tinha filamentos. Importante lembrar também uma coisa que eu fiquei
Eu prestei muita atenção nos detalhes porque foi muito vívido, muito real. Esse segundo corpo, ele tinha uma cor azulada, azul, mas um azul muito tênue, muito suave, bonito de ver. Em algumas partes do corpo ele chegava a esverdeado. E ele ia se separando aos poucos, ia separando mão, braço, o tórax, ia se separando depois da cintura, e as pernas e os pés. Uma coisa interessante também, que eu lembro dessa separação, isso eu estava já fora, eu já estava me afastando dos dois corpos, eu via claramente os dois corpos. Eu via o meu corpo físico, o corpo que eu conheço, esse aqui, caído na cama, e via esse outro corpo se formando logo acima do meu. Ele estava se desprendendo, ele tinha ligações como se fossem as ramificações do sistema nervoso que se soltavam do corpo físico e iam para esse outro corpo, para formar esse outro corpo. Até que num determinado instante ele estava totalmente separado e podia vê-lo deitado na mesma posição em que o corpo físico estava, só que ele estava acima do corpo físico, ele flutuava sobre o corpo físico. Isso me chamou muita atenção. Nesse momento eu não sentia dor, como eu falei, eu fiquei curioso e ao mesmo tempo contente, porque eu acreditava ter tido sucesso no suicídio, né? Na tentativa de suicídio. Eu falei, eu pensei, morri. Nesse momento eu senti esse corpo, ele ficou em posição de decúbito dorsal, né? Aquela em que os corpos de pessoas mortas ficam. Ele ficou nessa posição e começou a subir, se elevar a ponto de chegar ao teto da casa, atravessar o telhado, e eu olhava para baixo, eu via todo esse processo, eu via esse segundo corpo se afastando do corpo físico, atravessando o telhado, eu vi o telhado do alto e sempre subindo assim, de maneira exponencialmente. Começou gradativo, mas depois ia aumentando. Eu comecei a subir, até chegou um ponto que eu pude ver claramente todo o bairro daqui da cidade onde eu moro. Na casa onde eu morava, eu via não só a casa, eu via o bairro, mas era uma visão como se diz, aquela lente de Fisher lens. Olho de peixe. Olho de peixe, era aquela sensação. Era como se a casa, o meu corpo fosse o centro da visão e as outras coisas ao redor, a casa, o bairro, eles tinham um formato meio que redondo, eu diria. E eu continuei subindo. Nisso, eu fiquei olhando para baixo, esqueci o corpo que se formou, esse segundo corpo que se formou, eu esqueci, porque eu estava achando mais interessante flutuar e subir. De uma maneira, eu senti uma leveza muito grande, era como se eu não tivesse sentindo mais a força, a ação da gravidade sobre mim. Eu não tinha mais esse limite que a gravidade dá pra gente. Eu senti que eu podia voar, assim, literalmente, né, e foi o que eu fiz, eu continuei subindo, eu me deixei levar, porque a minha intenção era essa. E eu percebi, quando eu parei de sentir dor, eu percebi, como eu disse, aparentemente que eu tinha tido sucesso. Esse subir, ele continuou, ficou mais rápido, e eu lembro de estar muito alto a ponto de eu não conseguir enxergar nem sequer a cidade toda. Eu vi um ponto de luz
que eram as luzes da cidade, eu acredito. Era como se eu tivesse a uns 2, 3 mil metros de altitude. Mas ou mais. Então, nesse momento, você estava vendo o planeta inteiro já? Eu comecei, foi a partir daí. A velocidade em que eu subia era muito alta. Eu subia de uma maneira muito alta, exponencialmente. Muito rápida. Muito rápida. Aí o que aconteceu? Chegou um momento em que quando eu olhava para baixo, eu ficava curioso, olhando ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Né? Eu queria saber o que estava acontecendo, para onde é que eu estava indo, para onde é que eu estava sendo levado. O que você enxergava nesse momento? Você chegou a enxergar o planeta Terra? Depois que eu vi a casa, que eu vi a cidade encolhendo, virando só um ponto de luz, eu lembro de parar de olhar para baixo, eu fui para cima para saber para onde é que eu estava indo. Eu fiquei curioso para onde é que eu estava indo, porque foi muito rápido. Eu comecei a subir, como eu falei, exponencialmente, e quando eu cheguei a ver a cidade como um ponto luminoso, e havia os outros pontos luminosos que eu deduzi serem outras cidades. Ou seja, era à noite que isso aconteceu, então? Era à noite. Isso, a tentativa foi eram entre 8 e 9 horas da noite. Nesse momento de maior aceleração, eu quis saber para onde eu estava indo, então eu olhei para cima, eu parei de olhar para baixo. Vi as luzes das cidades, eu olhei, eu tentei olhar, eu quis olhar para cima e imediatamente eu já estava olhando para cima. Foi imediato. Bastava pensar. Quando eu queria olhar para os lados para ver se eu via nuvens ou alguma coisa, algum ponto de referência, eu não via nada. E aí eu tentei olhar para frente, para onde eu estava indo, para cima, na verdade, para onde eu estava subindo. Nesse momento eu lembro que eu pensei em olhar mais uma vez para baixo, e quando eu olhei para baixo, eu lembro de ver de relance o planeta Terra. A uma distância bem considerável, ele parecia para mim, por exemplo, do tamanho de uma bola de golfe. E uma coisa que me chamou a atenção nessa parte é que o planeta, eu só via a parte aquática e os continentes. Não haviam nuvens, não tinham nuvens. Coisa que eu era acostumado, eu sou astrônomo amador, então eu sou muito acostumado a ver imagens de planetas, inclusive da Terra. E do espaço a gente costuma ver, inclusive até mais nuvens do que água e terra. Eu via somente massas de água e massas de terra. Foi de relance, mas ficou essa impressão muito marcante. Eu percebi que eu estava muito longe do meu corpo nesse momento. Foi quando a Terra também desapareceu. Ela encolheu e desapareceu. Ela desapareceu, praticamente. Qual a primeira coisa que você viu ao olhar para cima? Nada, escuridão. E isso foi o que me causou, como eu estava falando, foi o que me causou apreensão. Porque eu vi me distanciando não só do meu corpo, eu me distanciei da minha cidade, subindo como se fosse um foguete, e eu cheguei a ver a Terra de relance. Esse detalhe ficou muito bem marcado na minha mente. Até hoje eu consigo, se eu fechar os olhos, eu consigo descrever, ou até mesmo desenhar a forma do planeta. E ele também começou a encolher, ou seja, era uma consequência, né? Eu estava subindo, me afastando, ele começou a encolher e eu voltei a olhar para cima. Eu queria saber, nossa, para onde é que eu estou indo? Estou curioso. Sentindo uma leveza muito grande, um prazer indescritível, não tem como explicar em palavras, assim. A sensação que você tem quando você está num estado desse, eu comparei depois de um tempo, ou até mesmo um pouco depois da experiência. Eu acho que seria a mesma de um astronauta que está a bordo da ISS, né, da Estação Espacial Internacional, né, que vive ali em microgravidade. Ele não sente a gravidade. Eu subi, não tinha peso, eu subia, eu era impelido
subia. Quando eu não vi nada, quando eu não via nada, nem olhando para os lados, nem para baixo e nem para frente, nesse momento, eu voltei a ver o corpo por um instante. Ele estava como que meio apagado, ele já não tinha mais aquele mesmo brilho que tinha antes. O segundo corpo. Esse segundo corpo. Ele apareceu no meio dessa escuridão. Eu tentei mover as pernas, tentei mover as mãos desse corpo e não conseguia. Ele estava como que petrificado. Não é o normal como aqui no físico. O cérebro manda um comando, você quer mexer uma caneta? Lá eu não podia. Eu tentava estalar os dedos, não conseguia. Tentava mexer os pés, não conseguia. Você delineava os membros, os dedos? Sim, inclusive, um detalhe é que eu via nesse corpo a mesma roupa que estava no corpo físico. Mas era a mesma roupa, porém você sentia algum tipo de diferença? A cor. Ela tinha a mesma cor do corpo. Era como se tudo fosse feito... O meu corpo, esse segundo corpo e a roupa fossem feitos da mesma substância. Eu não tenho uma outra palavra para descrever. E a cor era um azulado esverdeado? Que se tornou bem fraco nesse instante, em que eu me senti num vácuo, num vazio. Nesse instante, eu senti um calor bem suave. Ele não era forte, ele era suave, envolvendo o meu rosto. Nesse momento, se eu não me engano, eu estava olhando, foi um dos momentos em que eu estava olhando, procurando um ponto de referência. Se eu não me engano, eu estava olhando para o lado. E aí eu senti esse calor na minha testa. E eu me virei para a fonte desse calor. E quando eu me virei para a fonte desse calor, eu vi uma luz. De novo, esse virar para a fonte foi uma coisa imediata, sem você necessitar sentir estar virando o corpo? Sim, exatamente. Não, eu diria assim, que não foi esse segundo corpo que estava enxergando. Era a minha consciência que enxergava. Esse segundo corpo, ele me acompanhava, mas não era ele que enxergava. Era a minha consciência, porque eu podia ver o corpo separadamente. E tudo ao redor separado. A minha consciência estava independente. Ela parecia preencher tudo. Eu parecia estar conectado a toda aquela escuridão. E mesmo assim eu não senti medo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e a área em que eu trabalho é uma área que eu preciso descobrir coisas, descobrir a fonte de um defeito, por exemplo, de um erro. E nesse momento eu acho que a minha mente se tornou muito racional, a minha consciência estava muito racional. Ela ficava procurando referências e eu não encontrava, até sentir esse calor. Quando eu senti o calor, eu me virei para cima, no caso, que eu ainda tinha essa sensação de subida. Me virei para cima e vi uma luz. Uma luz. No início ela era um ponto luminoso, era bem vago, mas ele se separa, entre a escuridão ele se distinguia. Ele era branco amarelado, ele tinha um tom amarelado. Eu continuei subindo sem minha vontade, não era minha intenção, eu não estava subindo por conta própria. Um detalhe que eu esqueci. Eu simplesmente comecei a subir, cheguei até esse ponto. Quando esse calor que eu sentia na minha testa se aproximou de mim e eu virei para essa luz, eu fiquei muito curioso, eu queria ir para aquela luz. Me senti atraído por ela me atraía. Eu entendia, então, essa luz que está me atraindo, eu vou para ela. Eu consegui o que eu queria, eu consegui sucesso no suicídio, eu vou entregar essa experiência que eu tô tendo, né? Para mim era tudo real.
era tudo real. Eu fui em direção a essa luz e, me aproximando dela, eu percebi que, na verdade, ela era mais branca do que eu via de longe quando me aproximei dela. Ela se tornou mais branca, menos amarela. E ela começou a tomar uma forma, a forma de um túnel. Apareceu um ponto escuro no meio e ela tomou eu entrei nesse túnel. Ela tomou a forma de um túnel e eu entrei nesse túnel. Eu diria assim. Um túnel de luz. Um túnel de luz. Eu diria que é um túnel de luz. E essa luz, ela tinha algum movimento? Não tinha movimento. Eu lembro bem porque quando eu entrei no túnel, eu não via mais esse segundo corpo que se separou. Então eu só tinha minha consciência. E esse ponto de referência para mim que surgiu, que era a luz. Que se tornou um túnel. Por incrível que pareça, era como se fosse uma luz palpável. Eu podia tocar. Eu sentia que se eu pudesse tocar, né, eu estender o braço, eu poderia tocar essa luz. Eu poderia ter tocado ela se eu quisesse, mas eu não conseguia. Eu senti então que, de certa forma, eu era parte daquela luz. Aquele túnel em que eu estava, ele me preencheu de uma maneira que parecia que eu era ele, eu estava dentro dele. Foi um momento de confusão, porque eu sabia que era um túnel, eu sabia que eu estava indo em direção a um ponto no final desse túnel, um ponto escuro que surgiu. Eu estava indo na direção desse túnel, desse ponto, e fiquei curioso com o túnel e o ponto, os dois. E sempre quando eu olhava, quando eu queria olhar para trás, por exemplo, era automático, eu já estava olhando. Eu queria olhar para frente, eu já estava olhando para frente. Eu queria olhar para o lado, eu já estava olhando para o lado. Era instantâneo, não tinha o ato de mover a cabeça para um lado ou para o outro. Aí chegou a parte que eu acho mais interessante da EQM, é que aquele ponto negro lá no final da luz, ele começou a tomar uma forma, né? Ele tomou a forma de um portão. Ele tomou a forma de um portão escuro. No início, eu estava muito longe dele. Ele tomou a forma de um portão muito grande. Um portão de forma... aqueles casarões antigos que tem a casa com a porta e um arco em cima? Sei. Eu lembro que ele parecia muito um portão desse tipo. Ele cresceu ou você o via maior conforme você se aproximava dele? Isso, exatamente. Eu o via maior. À medida que eu estava me aproximando dele, ele ia tomando forma e aumentando. E eu conseguia enxergar detalhes dele e do local onde estava esse portão. Quando eu me aproximei dele, eu não estava sentindo medo. Quanto mais eu me aproximava dele, mais um sentimento de prazer, sabe, uma sensação, uma mistura de sensações prazerosas, a leveza. Eu não sentia dor, eu sentia um alívio. Eu estava alegre. Desafortunadamente, eu estava alegre por ter tido sucesso no suicídio, né? Sucesso entre aspas. Porque quando eu cheguei bem próximo desse portão, eu vi, sim, formarem os detalhes. Eu comecei a ver o que tinha do outro lado. Eu vi pessoas do outro lado. Ou pelo menos o que pareciam ser pessoas. Eu via o formato de pessoas. Mas então esse portão estava aberto? Era como se fosse um portão... Assim, respondendo a sua pergunta, ele estava aberto. Ele estava aberto. Eu não vi as portas, eu achei estranho isso. Era um portão aberto que estava ali como que me aguardando. Então deixa eu entender, esse portão
que você via de longe, você até descreveu, lembrando de casas antigas e tal, você está se referindo mais ao batente dele, como se ele estivesse aberto, ou antes ele estava fechado e quando você chegou perto você o viu aberto? Eu creio que seja isso, porque quando esse ponto surgiu, eu não enxergava esse portão. Esse portão ele surgiu durante o processo de aproximação. Quanto mais eu me aproximava do final do túnel, mais esse ponto tomava a forma de um portão. Mas quando tomou a forma do portão, era uma forma de um portão fechado ou aberto? Portão fechado quando eu me aproximava, mas quando eu me aproximei, ele começou a se iluminar. Eu não falei isso. Ele começou a se iluminar aos poucos e aos poucos eu fui percebendo os detalhes, como eu disse. E esses detalhes incluíam, por exemplo, eu comecei a ver essa forma, né, que ele tinha um arco em cima, era um portão com um arco, e eu via do outro lado uma luz tênue ganhando forma, se tornando mais forte. Uma luz branca, muito mais alva, muito mais nítida, muito mais brilhante. Agora, aquele brilho sem cegar. Quando você olha para o sol, você não consegue olhar por muito tempo. Essa luz, a luz do lugar, do ambiente, ela parecia a luz do sol quando a gente olha, só que ela não me cegava, eu não sentia incômodo. Essa luz era parecida com a luz do túnel? Não, ela era branca. E a do túnel? Totalmente branca. A do túnel, ela era branca com um tom amarelado, assim. Você estava se aproximando, ou aquele ponto preto virou um portão, parecia fechado, e de repente você começou a notar uma luz dentro dele, e de repente ele simplesmente estava aberto. Você não o viu abrindo? Não o vi abrindo. E era o que eu esperava, inclusive. Eu esperava que... Eu vi o formato do portão, e eu esperava que ele abrisse para mim. Só que ele não abriu da maneira que eu esperava, não é? A gente está acostumado a abrir portões com portas. Ele simplesmente foi se iluminando a parte de lá, me colocando antes do portão. Eu percebia que a parte de lá se tornava visível para mim. Ela se iluminava com uma luz branca, e isso preencheu o contorno. E aí eu pude ver com certeza que era um portão que estava ali me esperando para eu atravessar, porque eu vi pessoas do outro lado. Eu via pelo menos, eu não posso dizer com certeza assim, eu vi pessoas detalhadamente, tipo, eu não vi fulano com cabelos loiros, eu vi cicrano que era mais baixinho, não. Eu simplesmente via a silhueta de pessoas naquela luz. E elas tinham alguma coloração, como o seu segundo corpo? Você via alguma cor nelas? Elas tinham uma cor um pouco azulada também. Elas tinham uma cor um pouco azulada. E elas faziam alguma coisa em especial? Elas olhavam para você? Tinham alguma atividade? Especialmente quando eu me aproximei, eu vi quatro pessoas. Elas estavam juntas em grupo, e é como se elas estivessem olhando a minha chegada. Você via algo além das 4 pessoas? Você tinha alguma visão do interior daquele local? Olha, no início eu não percebi. Eu fiquei mais curioso com aquele grupo de 4 pessoas me olhando. Eu tinha aquela sensação que eles estavam me olhando, assim, não é impressão, eu tinha a sensação. É como se nós estivéssemos conectados, eu soubesse o que eles estavam fazendo ali. Eu sabia o
propósito deles ali. Havia uma conexão entre eu e eles. Entre eu e eles. Havia uma conexão e eu senti isso da parte deles. Eles estavam me observando, me aguardando. E então foram surgindo outros grupos de pessoas, foram aparecendo outros. Elas como que se aproximavam do portão. E aí, eu lembro que eu comecei a contar, e aí eram 10 pessoas, e depois eram 16 pessoas. Depois das 16 pessoas que apareceram, eu não conseguia mais enxergar. Eu não conseguia contar. Meu cérebro não conseguia, quer dizer, minha mente, minha consciência não conseguia contar a quantidade de pessoas. Eu percebi que tinha muitas pessoas do outro lado. Você via a roupa delas? Eu percebia a diferença entre homens e mulheres. Justamente por isso, foi bom você ter perguntado, porque foi um detalhe que eu só percebi depois. Eu vi mulheres por causa dos vestidos. Elas tinham uma veste, um vestido comprido. Cobria todo o corpo, até os pés. Mas os pés eram visíveis. E os homens, não. Eles tinham uma camisa com manga curta, manga longa, que cobria todo o braço, ambos os braços, e dava para ver que havia uma divisão, então, lá na roupa deles. Eles estavam de calças. Isso, eu não via o detalhe, eu não sabia dizer, por exemplo, eu não posso dizer a cor da roupa deles, mas eu via esses detalhes, eu sabia diferenciar homens e mulheres por isso. Mas você conseguia definir traços deles? Não. Não. É como se eles estivessem numa névoa e eu só pudesse ver a silhueta, vendo a roupa. Eu conseguia distinguir a roupa. Eu sabia quem era a mulher porque eu via, tinha um vestido longo. Quando eu olhava para outro grupo que tinha outras pessoas e tinha alguém que só a camisa vinha só até aqui, no caso, né, a vestimenta só vinha até a cintura, eu sabia que era um homem. Eu tinha essa sensação. Nesse momento eu senti um amor, um sentimento de é muito indescritível, não tem como descrever em palavras. Eu me senti mais amado ali naquele momento do que eu já tinha sido amado em toda a minha vida aqui. Foi um momento bem assim, que me emocionou. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas e elas estavam me esperando, e eu senti emanando delas, para mim, um amor, uma sensação de plenitude absoluta, de paz absoluta. Eu esqueci, por um instante, eu esqueci minha vida na Terra. Eu esqueci praticamente quem eu era. Chegou um instante, um momento, um ponto de prazer tão grande, de amor tão grande, assim, um amor, não, sabe, aquele carinho, afeto, aquele afetuoso, um amor muito, sabe, que contagia. Eu diria que sim, que se eu pudesse chorar naquele momento, eu choraria, porque foi um momento muito emocionante. Eu me senti muito amado, muito querido, muito esperado. Muitas pessoas me esperavam e eu percebia isso. Essa sensação de que eu era amado, de que eu estava sendo esperado, aguardado. É como se eles soubessem. Explicando a todos, retomando após um problema de conexão de internet, mudamos o local da gravação. Vamos continuar então com o Rubem nos contando sobre o momento em que ele se viu aparentemente recepcionado por uma série de pessoas que estavam além daquela porta. Você até comentou que você nunca tinha sentido tamanho amor, então peço por favor que você retome a história. Como eu te falei, né, eu senti uma emoção muito profunda de carinho, de atenção, de acolhimento.
por parte desses seres, né? Dessas pessoas, não, eu não diria seres, eu diria pessoas, porque para mim eles pareciam muito pessoas normais como nós. Agora eu só não consegui enxergar os detalhes. Eu conseguia sim, respondendo sua pergunta àquela anterior, eu conseguia sim ver, agora não nitidamente, eu conseguia ver, por exemplo, o que pareciam ser nuvens naquele ambiente. O chão era um gramado, um verde muito bonito, assim, não era bem destacado o verde, mas eu sabia que era um gramado, dava para ver que era grama, e a cor não era tão nítida, mas era um gramado muito bonito. É como se uma neblina impedisse que eu visse detalhes daquele lugar. Tipo, por exemplo, ver o rosto das pessoas, ou, sei lá, casas, se é que existiriam casas, eu não sei, eu não vi casas, eu só vi pessoas, o gramado, um gramado com, inclusive eu lembro de na parte na parte esquerda tinha flores muito bonitas, com um colorido muito delicado, flores rosas, violeta. Eu lembro dessas flores colocadas assim, mais ou menos do lado esquerdo da minha visão. Quer dizer, estavam dentro daquele ambiente onde tinham as pessoas. Então você via flores, você via um gramado, as pessoas e uma espécie de neblina. Essa neblina ela impedia que eu visse os detalhes, mas tinha essa neblina, sim. Agora, mesmo com a neblina, eu achei interessante, como eu te falei, né, muito curioso, olhando para as coisas, eu queria entender aquilo, eu queria saber o que estava acontecendo, onde é que eu tinha chegado, quem eram aquelas pessoas. Eu me enchi de perguntas, então, eu lembro de ter visto, por exemplo, algo que se assemelhasse a uma nuvem, mas eu não posso te garantir que era uma nuvem naquele lugar, porque as coisas eram quase que tonalidades diferentes da mesma cor. O que distinguia as coisas eram as silhuetas. Era muito. Eu lembro do verde, era meio verde, não muito mais verde, o gramado. Lembro das flores, uma flor rosa me chamou a atenção do lado, né? Mas não tinha só flor rosa, eu lembro que tinha uma vermelha. Isso já foi muito tempo depois. Que você se lembrou? Eu lembrei depois. No momento, logo depois, eu não lembrei desses detalhes no início. Desculpe, eu não entendi direito. Assim, você disse que as flores você distinguia as cores nelas, mas você falou ao mesmo tempo que parecia tudo matizes de uma mesma cor. Então, onde que é uma coisa, onde que é a outra? O que ficou bem detalhado para mim foram as flores e o gramado, porque as pessoas, elas pareciam ser parte da luz. A silhueta delas é que que transmitia para mim a informação de que eram pessoas. Elas não tinham, por exemplo, nuances. Eu não poderia dizer se uma pessoa era negra ou outra mulata, porque todas pareciam iguais, em tonalidade, dentro daquele branco muito bonito, brilhante, mas não ofuscante. Brilhante a ponto de você ver detalhes. Ele iluminava tudo e mostrava a silhueta das coisas, mas eu não vi os detalhes. O único ponto é esse que eu tenho a ressalva, que eu lembrei depois parecia ser parte de um jardim, em que eu vi essas flores rosas, um tom rosa, eu não diria cor rosa, tom rosa, violeta, e outras cores afins, de cores amarelo, por exemplo.
Eu não dei muita atenção, né? Porque a minha preocupação, a minha consciência estava mais interessada nos seres, nas pessoas que apareceram. E aí, como é que continuou a história? Então, aí o que acontece? Nesse momento, chega o momento em que surge um ser entre eu e a porta. Ele surgiu entre eu e a porta. Ele não ficou totalmente, ele não obstruiu totalmente a porta. Ele é como se ele estivesse do lado e eu não tivesse visto antes. Ele estava escondido, eu diria assim. Na segunda parte, o Ruben vai contar pra gente sobre como foi a interação que ele teve com esse ser que estava entre ele e essa porta, no final do túnel de luz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça comentários, dê os seus likes, compartilhe com os amigos, toca o sininho que daí você fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?